Olá pessoal, tudo bem? Hoje para vocês uma aula rápida, objetiva sobre a coluna do idoso. Quer saber a nomenclatura, quantas vértebras e as principais patologias da coluna do idoso? Se liga nos próximos slides aqui, ó. Vamos lá. O que você precisa saber de básico, primeiramente, é que a coluna apresenta pequenos ossos, chamados vértebras, e elas são em número de 33. Todo mundo tem 33 vértebras, tá bom? Nós vamos ver que você já percebeu que a coluna do idoso é diferente da coluna de um adolescente, de um bebê, obviamente, né? Então, nós vamos até separar uma aula especial para falar específica sobre a postura do idoso. Mas onde que está o básico? Aqui. A coluna vertebral, ela possui 33 vértebras, dividido em partes. As principais são as 7 primeiras vértebras são chamadas de vértebras cervicais. Então, qualquer dor nessa região cervical é chamada de cervicalgia, ok? Então, o idoso apontou para você que está uma dor atrás do pescoço, você pode orientá-lo e explicar para a família durante sua apresentação, a apresentação do teu currículo, que aquele idoso com essa dor na região da nuca, ele apresenta uma cervicalgia, uma dor na região cervical. Descendo depois, a gente tem a coluna torácica, tá bom? Composta por 12 vértebras. Uma dor nessa região torácica aqui é chamada de dorsalgia, tá bom? Qualquer dor nessa região aqui é chamada de dorsalgia. Essa é uma nomenclatura bem básica. E olha só, aposto que você já ouviu falar nessa palavra, lombalgia. Então, por dedução, as 5 vértebras lombares aqui, qualquer dor na região lombar é chamada de lombalgia, ok? O idoso apresenta muita dor lombar, o cuidador apresenta muita dor lombar. Então, aqui é o básico para você se situar sobre as partes da coluna vertebral e a nomenclatura ideal na hora de conversar com a equipe médica, na hora de pegar alguma informação. É importante saber a localização da dor. É fato, pessoal, que durante os anos a nossa postura vai mudando, ok? As articulações vão sofrendo alterações com o envelhecimento, a nossa visão, a audição, a pele, mas a coluna sofre demais com o processo de envelhecimento, ok? Você vai ver que os idosos apresentam esse aumento da curvatura da coluna. Por falar nisso, vamos ver quais são as curvaturas da coluna, ok? Então, nós temos essas três principais, tá bom? Na região da cervical que você viu, ela apresenta essa movimentação, essa inclinação para frente aqui, tá bom? É chamada de lordose, ok? Nós temos duas lordoses. Nós temos a lordose cervical, ok? E a gente tem também a mesma curvatura, tá vendo? Para frente, aqui na região da lombar. Então, nós temos uma lordose cervical e nós temos uma lordose lombar. O contrário, o movimento contrário aqui na coluna torácica é chamada de cifose, ok? Nomenclatura básica. A cervical nós encontramos uma lordose, na região lombar também outra lordose. E na região da torácica nós temos uma cifose. Essas curvaturas sofrem muito com o tempo, seja por envelhecimento, seja por muita má postura, essas curvaturas elas podem ficar aumentadas ou essas curvaturas elas podem ficar diminuídas, sabe? Já viu aquelas pessoas que usam muito celular e ficam olhando para baixo, o pescoço fica bem para frente? É um aumento dessa curvatura aqui, tá bem? Olha só, quando a coluna torácica sofre um aumento na cifose dela, eu tenho um chamado hipercifose, tá bom? Então, aquelas pessoas são muito corcundas, sabe, tem a má postura, um aumento dessa curvatura é chamado de hipercifose. E o contrário também existe, um aumento da coluna, da lordose da coluna lombar é chamado de hiperlordose. Tá? E quando isso é reto, quando a cervical ou a lombar é reta, a gente chama de retificação da lordose ou da cifose, ok? Mas para vocês ficarem bem cientes, é muito comum esse aumento da cifose, chamado de hipercifose, tá bom? E com certeza vocês já ouviram falar de escoliose. Escoliose, pessoal, ela literalmente é uma alteração da postura, do alinhamento das
vértebras, tá bom? Normalmente elas são bem alinhadas, retinhas, uma embaixo da outra. Por alterações musculares ou por alterações genéticas, posturais, essa curvatura da coluna sofre variações. Então, em vez de ela ser retinha, ela é curvada, chamada de escoliose. Então, você já deve ter visto, muitos idosos apresentam escoliose, aumento da cifose. Então, sim, são visões diferentes, tá bom? Na outra, a gente viu do ponto de vista lateral. Aqui, você olhando o idoso ou o teu paciente de costas, você vai ver que existe uma diferença na altura dos ombros, existe uma diferença na altura do quadril, mostrando que ela apresenta uma escoliose. Então, qualquer curvatura na região da coluna é chamado de escoliose, ok? 3 patologias rápidas, básicas para você entender. Já ouviu falar de bico de papagaio? Aqui coluna lombar, coluna vertebral, tá bom? A gente está falando de coluna. É comum, existe bastante os famosos bicos de papagaio, ou, uma nomenclatura mais correta, os osteófitos. Quando as vértebras sofrem um processo de desgaste ou degeneração, parte das vértebras começa a formar esses pontinhos aqui, chamados bico de papagaio, tá bom? Isso causa muita dor, isso causa bastante incômodo e a gente pode depois, tá? Falar uma aula específica sobre o osteófito, sobre o bico de papagaio, mas é uma patologia, uma doença nas vértebras que afeta bastante os idosos. Outro bastante comum são as hérnias de discos, tá bom? Aqui a gente tem as vértebras, entre uma vértebra e outra a gente tem um disco de cartilagem chamado hérnia, chamado disco intervertebral. Quando esse disco sai para fora, ou sai para lá, ou para cá, dentro desse espaço, é chamado de hérnia de disco, tá bom? A gente pode fazer uma aula específica sobre patologias da coluna para a região do idoso, tá bom? Mas o intuito dessa videoaula é mostrar para vocês as partes da coluna, a nomenclatura bem correta dessas partes, para você, na hora de ser entrevistado, na hora de falar com a família, usar aquela nomenclatura correta. Show de bola, tá bom? Muito obrigado, siga-nos, tá bom? Nas redes sociais, Academia do Cuidador, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E aqui, ó, Adriano Lacerda é o meu nome. Foi um prazer falar com vocês. Tudo de bom, até a próxima.